Olá, pessoal. Vamos aqui começar o nosso terceiro episódio do podcast. Agora para falar um pouquinho sobre a nossa marca, né? A Lavivá, que é uma marca que tem inovado bastante no mercado. A gente tem trazido bastante novidades, não só em termos do produto, né? Como de embalagens, né? E queria que o Jefferson nos falasse um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo, né? Qual que é o momento da Lavivá, o que, que a gente tem de diferente, o que está acontecendo, o que está acontecendo na APAS, que é onde nós estamos aqui gravando, né? No Isso, nosso último dia de feira. da maior feira, maior festival supermercadista do mundo. Bem lembrado. Exatamente. Luiz, segmento nosso, mais do que qualquer outro segmento, ele é muito vivo e ele tem que ser muito dinâmico. Então, a gente trazer inovações, não só de produtos diferentes, mas também embalagens diferentes e trazer um pouco de tecnologia para as nossas embalagens, isso é muito importante, está sempre muito no nosso foco, né? Então, algumas novidades que a gente tem, por exemplo, o Duo. Nós estamos chamando de embalagem Duo. O que nós estamos querendo com essa embalagem, com esse novo produto? Oferecer uma praticidade, pensando no nosso consumidor final, né? Aquela questão, o comportamento dele no corredor, na gôndola, o olhar dele e nós chegarmos lá para conversar com ele. Então, são as doses já separadas individualmente e fazendo combinações dos que mais vendem. Você acha que o Duo, além dessas vantagens que você acabou de dizer, né, ele pode oferecer também vantagens, né, em termos de preços para os clientes? Ele dá uma oportunidade ao cliente de levar dois itens, né, pelo preço de um item, né? Ele tem dado essa diversidade para o cliente. A gente tem alguma vantagem comercial, né, nesse sentido para os clientes? A vantagem que nós temos aqui é justamente, vamos lá, você quer comprar um damasco, você quer comprar uma ameixa. O seu damasco tem uma embalagem 250 gramas, aí a ameixa mais 250 gramas. Você vai acabar levando meio quilo de produto. O desembolso disso, ele é alto, né? Então, o que nós fazemos? Num ano, né, num momento que a gente entende que a classe média vem sofrendo bastante, né, com renda, né? Então a gente tem sentido um pouco de perda, né, de clientes, né, de classe média para essa categoria, né? Isso, nós estávamos com um crescimento orgânico de um novo público consumidor entrando na nossa categoria e devido a esse momento econômico ele está se afastando um pouco. Então, você poder ofertar para ele pensando no valor do desembolso é muito importante, porque senão ele na verdade, ele teria que escolher, né? Eu levo a ameixa ou eu levo o damasco? E a gente acaba perdendo, né, um cliente para a categoria, né? Então Exatamente. demonstra que a gente está acompanhando, né, as tendências de mercado, né, em geral, né, e nos adaptando e oferecendo alternativas para os nossos clientes, né? Exatamente. Então, essa foi a preocupação. Algo diferente, que daí estamos falando dos nossos compradores, né, dos frequentadores aqui da APAS, aqui da feira, que são redes de supermercado, que buscam, né? Então, quando eles entram no stand, querem alguma novidade. E isso está atraindo muito, né? Dos nossos primeira apresentação, né, na APAS já foi um sucesso, né? Exatamente. A gente fez as adaptações, melhoramos a nossa embalagem, algumas coisas, mudanças Exatamente. técnicas na embalagem, e esse ano a gente tem notado uma receptividade ainda Muito maior, maior, né? muito maior. Eu vou pegar um gancho da conversa que nós tivemos com o Mário no segundo episódio do podcast, que ele estava falando das combinações que eles buscam rechear as tâmaras, né? Então eles fazem um estudo desta combinação. A mesma coisa é o nosso Duo.
Então nós temos algumas opções, por exemplo, mix de semente com uma amêndoa laminada. Mas por que esta combinação? Porque os dois, as pessoas estão fazendo a salada e são produtos prontos para consumo. Você não precisa passar por nenhum tipo de processo. Você abre a nossa embalagem do Duo, pega o mix de semente, coloca na sua salada as amêndoas laminadas, que adoram, né? E já fica pronto para consumo. E que é uma tendência agora de saladas também, o tempero com, né, as sementes, né? Semente de abóbora, ou as amêndoas laminadas, né? Os cranberries agora estão entrando nas saladas também. Temos a opção do Duo com amêndoa e cranberry, justamente por isso também. Momentos de snack, então sai um pouco da saudabilidade da salada, mas nós temos o Mix Crispy, que é um delicioso mix, junto com um amendoim com sal, porque daí você já tem um snack. Então, para a hora da cerveja, né? A hora da cerveja, que é importante também, né? Então, a combinação dos itens que compõem uma embalagem foi pensada assim como o Mário falou, que ele pensa para rechear as tâmaras. Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso, né? Quando a gente estava conversando sobre o Duo, né? Como é que nós vamos fazer? Então, perdemos algumas horas. Exatamente. Perdemos, não, ganhamos algumas horas de trabalho, né? Isso. Pensando em o que oferecer. Exatamente. Né? Para os clientes nesse sentido. Né? E falando não só do Duo como novidade de lançamento, a tecnologia aplicada neste momento aqui da embalagem, porque você sabe que nós fizemos um estudo profundo sobre embalagem, que é muito importante. Então, existem algumas embalagens mais tradicionais no mercado, mais comum, mas elas não têm uma parede protetora muito forte, ela amassa muito com empilhamento. Quando o consumidor na gôndola ele retira o produto e acaba por acidente caindo, a embalagem se rompe, quebra. Então nós também temos o seguinte, uma evolução, né, digamos assim, preocupado em toda a cadeia de abastecimento. Não só estar ali na gôndola, mas para o supermercadista, porque é muito importante a parte da quebra, né? Por quê? Prejuízo para ele. Então, se ele tem uma embalagem, digamos, que não é tão resistente, uma embalagem que não é tão boa, isso vai dar problema para ele. Recebeu a mercadoria no CD, ele tem que redistribuir para as lojas. Carrega, descarrega, movimento dentro do caminhão. Nós temos que pensar em não dar problema para o nosso cliente, para o nosso supermercado. Embalagem boa, resistente e bonita, né, Jefferson? Que é essa outra inovação aqui, né, do mold label na tampa, ela dá uma beleza, uma elegância. Não é um rótulo, né, uma etiqueta colado, né? O mold label como é que é o processo? Ele é um rótulo fundido com a tampa da embalagem. Fundido com a tampa. Eu estive num cliente recentemente, levamos a amostra e durante o nosso bate-papo, nossa conversa, eu percebi que ele estava fazendo assim, esse movimento. Já vimos isso mais de uma vez, eu já vi isso outras vezes. Eles fazendo, por quê? Porque eles pensam que é um rótulo colado, né? E aí eles querem retirar o rótulo. Mas não, isso aqui é uma tecnologia que a gente usa, onde faz, como você falou, nós fundimos a parte toda artística do rótulo juntamente com a injeção da tampa. Então, vem a massa, por assim dizer, do material plástico, e aí entram os conjuntos de injeção por temperatura e o rótulo se funde a tampa. E essa é uma embalagem que já está preparada para estar em atmosfera modificada também, que é a próxima inovação. Né? Como nós falamos, já preparado para isso. Então, as embalagens comuns, as tradicionais que tem no mercado, elas não têm a capacidade de usarmos a tecnologia do ATM. Porque o sistema de fechamento delas, Luiz, exemplificando, seria macho e fêmea, por encaixe. Né? Uma cavidade, a outra cavidade, você lacra ela nessa cavidade. Para você poder conseguir entrar numa câmara de modificação dessa atmosfera, você tem que conseguir selar o pote. Então ela não pode ser como as tradicionais do mercado. Por isso que nós temos a embalagem, que nós mandamos desenvolver o molde, né? Fizemos um molde próprio, já com toda a preparação para que a gente consiga já fazer o invase com a atmosfera modificada. Atmosfera modificada, você sabe mais que eu.
Você poderia explicar para a gente o que é atmosfera modificada? Claro, uma atmosfera modificada é um processo em que é retirada do ar, existe, né? Ele primeiro produz um vácuo, retirando o ar da embalagem, e depois é injetado um gás inerte, né? É muito comum usado o nitrogênio. Na última convenção, até escutei uma coisa interessante que eu não sabia, que eles estão começando a usar um nitrogênio aliado ao gás carbônico, porque o gás carbônico tem umas propriedades de controle microbacteriano. Então ele funciona como um gás parecido com o que o ozônio fazia na água, e faz ainda de esterilização, né, que ele reduz a atividade bacteriana e aumenta ainda mais, né, o shelf life de produtos. Isso Aqui que na eu te Europa pergunto- chegam já a 24 meses, né, de shelf life. Eu ia justamente tocar nesse ponto com você. A gente, né, estuda, desenvolve, então a gente tem o privilégio de ter acesso a essas informações técnicas. Agora, para o nosso representante que está ouvindo, para o nosso cliente, para ele entender o que efetivamente muda na vida dele se ele comprar o nosso produto com ATM. Em poucas palavras e usando, né, não dá problema no ponto de venda. Não dá problema. O produto não vai se deteriorar, não vai oxidar, né, não vamos sofrer com insetos, porque o inseto também precisa de ar, né, para respirar. Sem ar, o Né, inseto. sem ar não tem inseto. E o mais importante em alguns produtos, como nozes, castanha do Pará, macadâmia, que tem um teor de óleo essencial muito alto, então a reação de oxidação produz esse sabor desagradável que é a rancidez. Isso, ele fica ranço, né? A gente escuta Rançoso. falar. Então, assim, a gente consegue oferecer uma experiência de consumo melhor para o cliente também, né, nesses produtos mais oleosos, né? Nozes e castanha do Pará. As nozes, por exemplo, vêm do Chile, vêm dos Estados Unidos, já em atmosfera Já é modificada. atmosfera né? modificada. O que a gente fazia, né, aqui no Brasil é tirar de uma atmosfera modificada, já que tem um sabor, e colocar, né, numa embalagem que não era adequada para isso. Sim. É uma experiência de consumo, mais que tudo, para o consumidor nesses itens também é importante, o que aumenta, né, a possibilidade de vendas, aumenta de mercado. Né? Se ele consome um produto e gosta, olha, Ele gosta. nunca comi uma noz, nunca comi uma castanha do Pará tão gostosa. Está fresca, parece que foi produzida ontem. Então a ATM para o consumidor, ele sente essa diferença, né? Porque ele mantém mais a crocância, o sabor. Para o supermercadista, ele também sente, porque quando a gente conversa com eles, a grande dor deles é shelf life. Sem dúvida. E outra coisa, né? Nós estamos falando também de uma ampliação de mercado, né? Porque se o consumidor tem uma experiência boa, ele volta para comprar mais. E volta para uma marca que ele prefere, que ele passa a reconhecer como produto de qualidade também. Né? E além dessa embalagem, digamos, né, o formato dela, oval, nós temos também um outro formato de embalagem. Por quê? Porque nós percebemos que, dependendo da região do país, principalmente, nós estamos às vezes no sul, no norte, no nordeste, ali, as pessoas, olha, esse pote é lindo, é maravilhoso, eu não gosto muito desse, eu gosto desse daqui. Mas essa embalagem aqui, eu estou preferindo o pacotinho, né? O pacotinho Standard Pouch. Então, uma das coisas também que a gente se preocupa, né, voltando ao nosso primeiro episódio, sempre existe uma Pólipo para você, é assim, oferecer uma diversidade de embalagens que, dependendo da região, dependendo da característica cultural, você consegue aplicar. Ou seja ela redonda, seja ela oval, ou seja ela no Standard Pouch. Isso tem sido constante, né, Jefferson, no dia a dia de vocês que estão, né, ali na ponta, no contato com o cliente do dia a dia, né? A diferença entre os clientes, o entendimento dos clientes, regional, mesmo de ideia mesmo, né? Dos gestores, né? De compras que estão ali em cada uma das redes de supermercado. Uns gostam disso, outros gostam, preferem outro. Então, a nossa, né, ideia, né, o que a gente tem conseguido é oferecer opções, né, para os
diferentes clientes. Né? Sempre existe uma porta fora Sempre você. existe. Exato. É, E, independente do formato, a tecnologia da TM, a gente consegue os dois. Está presente em todos. Exatamente. Agora, falando um pouco de lançamento e novidade, tá? A gente também percebeu do mercado essa questão assim, Jefferson, tem algo novo para a gente? E a gente debruçou também para entender o que a gente poderia ofertar. A gente está num processo de finalização, ainda não temos um nome comercial definido, se é caixa degustação, caixa surpresa, estamos chamando tecnicamente de caixa 9 cavidades por enquanto. Eu vou pegar ela aqui para te mostrar. Aqui, mostrar para o pessoal de casa qual é a proposta que a gente quer com este produto, Luiz. Na ideia do Duo, né? Ofertar ao cliente um momento de experiência de produtos diferentes. Essa caixa vai proporcionar 9 momentos diferentes. Essa é a ideia. E que ficou uma caixa muito, muito bonita, né? E a gente também fez uma seleção, né, de produtos. Aqui nós temos outra com itens diferentes, né, gente? Exatamente. São 2 modelos que a gente está lançando, Luiz. Uma para frutas e a outra para a cervejinha. A cerveja. A cervejinha, um momento de relaxamento, espumante para as meninas que elas gostam também, às vezes não a cerveja. Mas a ideia é a gente ter a fava, que é um produto maravilhoso, e não tem ainda um grande público que consome porque não conhece. Então é o momento da gente tornar mais conhecido a fava, castanha de caju. E se a gente for lembrar, isso aconteceu com o milho também, né? O milho mostarda e mel, que hoje é um sucesso de vendas também. Começou devagarzinho, de maneira tímida, como a fava. Exatamente. Né? Que é tendência de mercado agora também. Né? Isso. E um salgadinho inovador, né? Exatamente. E aí, composto o milho, o Mix Crisp, a semente de abóbora que torrada e salgadinha. Exatamente. Que parece, me lembra muito pipoca. Pipoca. Então, essa caixa, essa seleção especial que nós fizemos, focada para a questão dos snacks e para o momento. O outro modelo também são 9 tipos de... mais ligado à parte das frutas, então. Com amêndoa, mini figo. Ontem passou uma pessoa e perguntou, Jefferson, o que é isso? Eu falei, mini figo. Ela, nossa, nem sabia que existia um mini figo. E um mix de fruta, damasco. Então, a proposta é levar algo diferente para o ponto de venda, para o supermercadista atrair. E cada vez mais, Luiz, eu converso, quando nós estamos num cliente, nós queremos transformar ele numa referência de frutas secas para os consumidores, para que aquele público daquele bairro, daquela região, ou mesmo até da cidade, saiba que, indo naquela rede de supermercado, ele vai poder ter um duo, um mix seleção, produtos diferentes, embalagens diferentes, ou seja, fechar a categoria... Pensando no reforço da posição daquele cliente. Exatamente. Né, da rede ali. O Jefferson, essa embalagem, você acha que ela vou dizer, presenteável, mas aquela lembrancinha, usando a lembrancinha, que vamos na casa do amigo tomar uma cervejinha, lá vou levar alguma coisa lá para o meu amigo. Né? Exatamente. Levar ou as amigas, né, de frutas secas, vão tomar um chá, vou fazer um lanche na casa da minha amiga, eu vou levar lá um outro momento que fez a gente pensar foi justamente assim, o que nós já estamos consolidados no mercado, que são as bandejas de amendoim. Mas a gente, novamente, né, atento ao olhar do consumidor, percebendo o comportamento dele num corredor do supermercado, nós percebemos assim, só amendoim? De novo amendoim? Não tem, né? Isso é assim, todos os mix que a gente acha no mercado, embalagens parecidas, ou de 4 ou 5 cavidades, redondo, quadrado, a oferta é basicamente amendoim. Amendoim crocante. Que é chato. É isso. Então, assim, nós pensamos isso. Estou indo num jantar mais especial, né, ou independente, é só num churrasco, ou para assistir um jogo de futebol, leva os snacks, não tem problema nenhum. Ou
num jantar. Agora passou a Páscoa, né? Um momento de consumo muito grande de frutas secas, mas o Natal, isso aqui é opção para a pessoa levar no Natal, né? Geralmente estamos juntando os amigos. Tem aquele que adora cozinhar, né? Tem aquele que tem mais paciência, mas tem o lado prático daquele que fala, o que eu levo? O mesmo consumo em casa, no dia a dia, no caso das frutas, né? Que tem uma variedade de frutas, né? Eu comi damasco, né? Amanhã eu vou comer o figo, uma coisa diferente, depois de amanhã eu como a tâmara, mas indo para a linha da solubilidade Isso também, aí. com diversidade de sabores, né? Exatamente. E quando não há a compra, né? Porque a gente tem um grande público aqui que ele compra os nossos potes para a transformação, para a sua receita, né? Agora tem outro grupo que compra para consumo. A possibilidade dele consumir 9 produtos diferentes numa única caixa, sem ter que comprar um de cada, e às vezes, né, ele abre, fica muito tempo aberto, já começa a perder crocância, isso aqui vai solucionar a praticidade para o consumidor assim, de forma fenomenal. Vai ser sucesso de vendas. Os nossos representantes já passaram aqui no stand, todos eles... Cadê a tabela? Né? Ah, Mas aí, isso aqui é parte do kit, né? O catálogo e a tabela. Kit, Mas eu expliquei, essa não é a embalagem finalizada ainda, né? Nós trouxemos um mock-up e já daqui a alguns dias o processo de Vamos ter que automação fazer da que fábrica aqui vai na sair. APAS, né? Estamos dentro da APAS, vamos lembrar disso, foi um sucesso, né? E trouxemos de propósito, para cá para sentir, né? A reação de consumidores, de clientes, de representantes, a gente vê como sucesso. Isso aí. Ô Jefferson, a gente está com o tempo um pouquinho, eu queria falar, acho que nós dois queríamos falar muito mais sobre produtos aqui hoje. A feira está abrindo agora, já tem um movimento de gente bastante importante aqui na nossa frente. Nós vamos ter o último dia, mais um dia de sucesso, tivemos 3 e eu tenho certeza que hoje vai ser o nosso 4º dia de sucesso. Com certeza. Então, acho que vamos encerrar o nosso 3º episódio do Policast por hoje, pensando já em dar sequência, não aqui da APAS, talvez no nosso estúdio inicial, né, da nossa convenção. Que foi um fizemos a também. Convenção. A gente volta para casa pensando nos... Podíamos até fazer uma provocação para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, de sugerir temas da curiosidade desse universo das frutas secas, né? Mas essa é uma ideia ótima, né? Porque isso aqui é justamente comunicação, né? Nós precisamos de ter a mão e a contramão, né? Escutar a todos, né? O que vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre o que nos digam, né? Nos informem o que a gente deve falar um pouquinho mais, e vai ser um prazer a gente dar continuidade disso lá. Puxamos para o nosso estúdio. Lá dentro de casa. Da nossa fábrica de frutas. E ficou bonito aquele estúdio. Ficou muito bonito. Igual da Globo. Ficou. É legal, porque não foi construído para. O nosso ambiente para receber os clientes. Exato. Né? A nossa sala de reunião. Reunião. Lá da fábrica, lá de Cotia, onde a gente produz lá a linha La Vivar toda. Isso. Podemos estender para lá. E os temas que vocês colocarem para a gente nos comentários vai ser muito importante para a geração desse conteúdo aí informativo que a gente quer preparar para vocês. Muito bem. Eu só tenho a agradecer. Eu também a te agradecer mais uma vez. Pelo nosso bate-papo e até a próxima, pessoal. Até o próximo Policast. Até logo.